Som. Vitória em Vitória em Vitória. Ah, é só Vitória.
Som. Todo poder. Eu confio na promessa de quem tem todo poder. Vitória, vitória em nome de Jesus. 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 Início, vamos nos colocar de pé e todos juntos vamos louvar o nosso Deus com o hino, qual é? Rumo ao lar. A estrada é longa, o sol aquece, os perigos muitos são. Mas certo estou que aqui não é o meu lugar. Eu vou rumo àquele lar. O vento é forte, o mar feroz é tão pequena a embarcação. Mas vou remando até um pouco eu encontrar. Eu vou rumo àquele lar. Pois as flores nunca murcham e o céu é azul. As ruas são de puro ouro e um mar de cristal. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz. E se quiser me acompanhar, não se acanhe, venha já. Mas se não vens, irmão, com sua permissão, eu vou rumo àquele lar. Pois as flores nunca murcham e o céu é azul. As ruas são de puro ouro e um mar de cristal. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse lindo lar, nesse bom país, eu serei feliz. Rumo àquele lar eu sigo meu eterno e bom país. Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz. Rumo àquele lar eu sigo meu eterno e bom país. Vou rever os meus amigos para sempre ser feliz. Para sempre ser feliz. Pois as flores nunca murcham e o céu é azul. As ruas são de puro ouro e um mar de cristal. Para casa eu vou, com saudade estou. Nesse
ficha de oração intercessória é da Jordana de Araújo Rodrigues. Vamos orar então ao nosso Deus, entregando não somente o culto, mas também entregando a ficha da irmã Jordana, filha da irmã Adriana. Oremos. Pai querido que estás nos céus, santificado, honrado, exaltado seja o teu nome, Senhor Deus, não só hoje, mas sempre. Estamos aqui, Pai, ajoelhados, prostrados aqui. Estou com a ficha de oração da Jordana. Ó Pai, seja com ela. Por favor, Senhor Deus, a ajude a trilhar nos seus caminhos, que ela possa, Senhor Deus, neste momento, escutar o seu Santo e Bom Espírito falando ao coração. Porque nós acreditamos, Senhor Deus, que o Senhor está no céu, sim, mas acreditamos que o Espírito Santo, o Consolador, acreditamos que Ele está aqui agindo em cada coração. E pedimos, Senhor Deus, que esse Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, seja com a vida da irmã Jordana. Também seja, Pai, com cada um aqui presente nessa sexta-feira à noite, que já é o sábado. Cada irmão aqui presente, Senhor Deus. Talvez a igreja não esteja com a quantidade de membros ao qual esperávamos, mas que as bênçãos não possam deixar de ser derramadas por causa disso. Pedimos a bênção sim para nós que aqui estamos, mas pedimos também, Senhor Deus, a bênção para aqueles que não se encontram aqui. Pessoas que talvez estavam até caminhando para cá, mas de repente a chuva o impediu. Pessoas que talvez até queriam estar aqui, mas de repente foram impedidas pela doença. E pessoas, Senhor Deus, que precisam estar aqui, mas nem sabem disso. Pessoas que estão afastadas do seu caminho, Senhor Deus, que um dia trilharam aqui, caminharam junto com a gente, Senhor Deus, mas hoje não mais aqui estão. Eu peço, Senhor Deus, não porque nós temos algum merecimento, mas eu peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que seu Santo e Bom Espírito visite também cada pessoa afastada, que as programações que vão continuar se seguindo nessa semana do Calvário possam, Senhor Deus, ser repletas, Senhor Deus, de bênçãos, hoje, amanhã mais tarde, que seu Santo e Bom Espírito trabalhe em cada vida. E eu te peço, Senhor Deus, também, que seja com a pessoa que irá trazer a mensagem nesta noite, que o Senhor a use de forma tão tremenda, que possamos ser impactados pelo poder da Tua Palavra. Nós te oramos hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Maria aparece poucas vezes nas Escrituras. Uma mulher simples, sem destaque social, escolhida por Deus não por posição, mas por disponibilidade. Nas bordas de Caná, ao perceber a necessidade humana, Maria não impõe, não exige, apenas confia. E com a serenidade de quem crê plenamente no Filho, declara: façam tudo o que ele disser. Enquanto discípulos fogem, Maria permanece. Uma espada atravessa sua alma. Ela vê o sangue, ouve os gritos, sente a dor, mas não se afasta, porque o amor verdadeiro não abandona no pior momento. Fica, testemunha e sofre junto.
Feliz sábado. Como foi o dia de vocês? Tudo bem? Hoje é uma sexta-feira especial, não só porque é feriado, né? Embora eu acho que eu esteja falando aqui para um grupo mais de aposentados, né? Eu espero um dia chegar nesse momento de não me importar, não fazer questão se é feriado, se não é feriado. Eu espero um dia poder chegar, usufruir da aposentadoria como vocês. Mas para a gente que trabalha, a gente fica contando ali na folhinha um diazinho para ter um feriado, para ter um descanso, né? Mas hoje é um dia especial, não só por ser feriado, por termos ali uma folga no meio da semana. Hoje é um dia para ser relembrado, para ser meditado, refletido sobre a importância desse dia. E por quê? Por que será que a cada ano a igreja se propõe a fazer uma semana santa, uma semana do Calvário, Paixão de Cristo, sempre com algum tema relevante, sempre abordando o tema ali do sacrifício de Jesus por aspectos diferentes, por personagens diferentes? Por que que vocês acham que a cada ano a gente está aqui relembrando isso? Bom, primeiro, porque o próprio Jesus pediu. Na quinta-feira, quando Jesus se reuniu com os discípulos, quando ele estava ali se despedindo dos discípulos, repartindo o pão da ceia, o que que ele disse? Esse é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Esse é o meu corpo que será entregue por vocês. Toda vez que vocês comerem, beberem desse cálice, lembrem-se do sacrifício que foi feito por vocês. Então o próprio Jesus pediu que nós lembrássemos do sacrifício que ele fez por nós. E a gente sabe que nós, seres humanos, somos muito esquecidos. Temos o costume de normalizar tudo, sabe? E acaba caindo no esquecimento ou na normalidade. E é por isso que algumas vezes a Bíblia chama a nossa atenção, para nós lembrarmos, né? Olha, lembra-te do dia de sábado, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E o profeta Jeremias disse que ele gosta de trazer à memória o quê? Aquilo que lhe dá esperança. Não foi isso que o profeta Jeremias disse lá em Lamentações? Que eu gosto de trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a nossa maior esperança. E é por isso que nós lembramos, e é por isso que nós estudamos, e é por isso que nós separamos uma semana para meditarmos sobre esse sacrifício, porque ele é a nossa maior esperança. Amém? E a cada semana nós abordamos sobre alguns personagens que estavam envolvidos nesse contexto. Domingo, o irmão Felipe pregou sobre Judas, muito bem. Quarta-feira, o irmão Nilson pregou sobre Pilatos. E hoje vocês já viram ali pelo videozinho introdutório que nós vamos abordar um pouquinho sobre a história de Maria, a mãe de Jesus. Existem dois extremos perigosos quando o assunto é sobre Maria. Existe um extremo, infelizmente, de alguns irmãos que acreditam que Maria, por ter sido a mãe de Jesus, ela está no céu intercedendo por nós, virou uma santa, e que por isso nós devemos orar a ela, fazer novenas a ela, porque ela intercede por nós. E existe um outro extremo perigoso, que às vezes nós evangélicos não queremos correr o risco de idolatrar Maria, e muitas vezes também deixamos Maria esquecida. Esquecemos de estudar sobre a história dela, aprender com o exemplo de fé dela e de mencioná-la mais nos nossos sermões, nos nossos aprendizados. Maria foi uma mulher extraordinária, um exemplo de fé. O nome de Maria pode facilmente estar entre os heróis da fé, os grandes nomes da Bíblia, porque ela é um exemplo de fé, de submissão, de aceitação da vontade de Deus na sua vida. E nós podemos aprender muito com o exemplo de Maria. E que todos nós hoje, a sairmos daqui,
possamos levar um pouquinho do aprendizado de Maria e colocarmos em nossas vidas. Amém? Bom, Maria não tem muito o que a Bíblia fale muito sobre Maria. Não existem muitos textos contando a história de Maria. O que nós sabemos é que ela era uma jovem judia que muito provavelmente aprendeu sobre o Messias que viria. Ela era uma jovem judia que também aguardava o Messias. Deveria ir à sinagoga, estudar sobre a Torá e, com certeza, como judia que era, aprendeu nas profecias que viria o Messias e ela também estava ali aguardando pelo Messias. Talvez o que ela nunca pensou era que ela seria a mãe escolhida para este Messias. E nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas. É uma história muito conhecida, nós não vamos ler tudo, mas nós vamos focar em um versículo. Lá em Lucas 1, 38, Lucas, capítulo 1, conta a história que nós conhecemos do anjo Gabriel, quando foi visitar Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Alguém achou? Gostaria de ler, de participar? Muito bem. Aqui nos versículos anteriores tem a história que nós conhecemos, que o anjo Gabriel visitou a Maria e disse, salve agraciada, né? E explicou para ela que ela então seria mãe do Salvador. E a gente vê ali um breve diálogo, algo muito rápido, entre Maria e o anjo. Maria a princípio se assustou um pouquinho, o que é normal, natural, né? E perguntou, mas como? Como será isso? Se eu não sou casada, se eu não tenho relação com nenhum homem? Então o anjo explicou para ela como seria a concepção através do Espírito Santo e ela prontamente respondeu o que está aí no versículo 38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui a gente vê uma jovem de fé, determinação e submissão. A gente sabe que a Bíblia não traz a idade que Maria tinha, mas é provável que ela era uma jovem, muito novinha ainda, porque é comum lá no Oriente Médio as meninas se casarem muito cedo, normalmente após a primeira menstruação, que pode variar aí de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Então, era o costume da época. As meninas se casavam muito cedo. E ela já estava desposada de José. O que isso significa? É como se ela estivesse noiva de José, como se ela estivesse prometida em casamento a José. Então já existia ali um acordo, quem sabe, entre as famílias, já havia ali uma aliança, um acordo de casamento entre eles. Então Maria deveria ser uma jovenzinha, o que para nós hoje seria uma adolescente, mas naquela época era muito comum, e até nos dias de hoje, lá no Oriente Médio é comum as meninas se casarem muito cedo. Então, se a gente basear pela idade, a gente poderia até pensar assim, que ela poderia ter hesitado. Era imatura, ela ficou com medo, muito nova, coitada, não tem maturidade de fé ainda para entender a complexidade da missão que estava diante dela. Porque outros na Bíblia, homens feitos, maduros, hesitaram, rejeitaram e tentaram fugir da missão de Deus. Moisés foi um deles. Moisés já era um homem adulto, um homem feito, quando fugiu do Egito lá para o deserto, e Deus o chamou. E por 5 vezes, Moisés, não, Senhor, não, eu não, Senhor. Não, eles não vão acreditar em mim, eles não vão me dar ouvidos. Não, eu não sei falar, eu sou pesado de língua.
não vai dar certo, escolhe outro. E Deus foi paciente com Moisés, não foi? Moisés, não fui eu que fiz a boca do homem, Moisés? Se eu estou te chamando para você ir lá, você acha que eu não vou te dar as palavras certas para você falar, Moisés? E Moisés insistiu, não, Senhor, não vai dar certo. E aí, por fim, Deus falou, tá bom, Moisés, então vai Arão. Arão vai com você para te ajudar. Então, você vê que Moisés, sendo um homem feito, ele hesitou em aceitar a missão que Deus tinha confiado ali para ele, que Deus estava chamando ele. E você não vê essa atitude, por exemplo, em Maria. Maria prontamente aceitou a missão que Deus estava lhe confiando. Ela deve ter ficado com medo, preocupada? É claro que sim. Naturalmente, ela teve que fugir, nós conhecemos a história, ela teve que se esconder, ela teve que fazer uma viagem longa, ela teve que ter o seu filho numa manjedoura, em situações difíceis, depois teve que fugir para esconder um menino lá no Egito. Então, a missão dela não era fácil, era uma missão difícil, e com certeza ela deve ter ficado preocupada. Mas você não vê Maria hesitando em nenhum momento da conversa dela com o anjo. Foi uma conversa rápida, breve. Como é que isso vai acontecer? O anjo explicou para ela e ela disse, aqui está a serva do Senhor, faça segundo a sua vontade. Sabe, queridos, nós vivemos hoje num mundo complicado. As pessoas têm muitas dificuldades em aceitar prontamente o chamado do Senhor. As pessoas muitas vezes não querem servir, elas querem ser servidas. Todos nós vivemos neste momento, na história da humanidade, em que nós gostamos de ser servidos. Vir à igreja, ter uma bela programação, ter a igreja enfeitada, ter aqui um pregador eloquente, um conjunto musical, e a gente quer ser servido. Mas a gente não está disposto a servir. É difícil, às vezes, a gente, para preparar uma programação, para conseguir pessoas, você muitas vezes tem que estar ali adulando algumas pessoas para fazer isso, para fazer aquilo, porque é difícil encontrar pessoas dispostas a doarem o seu tempo, o seu talento para o serviço, para serem servos, para serem missionários na casa de Deus. E isso de uma forma geral, em todos os lugares. É do ser humano, é dessa sociedade que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos aprender com o exemplo de Maria, sermos menos Moisés, menos reclamões, pararmos de dar desculpa. Ah, não, eu não posso não. Ai, chama outro. Ah, não, estou cansada, não tenho tempo. Não parece a gente? Ah, não, chama outra pessoa, eu não posso não. Eu não tenho tempo, eu estou muito cansada, eu não tenho talento para isso não. A gente se parece muito com Moisés, mas nós precisamos aprender com Maria a respondermos prontamente ao chamado de Deus. Deus nos confiou algumas missões. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós aceitamos juntos a missão que Ele nos confiou. A missão de sermos corpo de Cristo, de apacentarmos as suas ovelhas, de anunciarmos o seu evangelho. São missões que, ao aceitarmos a Jesus, aceitamos também. E que nós possamos, assim como Maria, sermos servos dedicados, submissos, dispostos a nos doarmos pela missão. O segundo ponto que eu queria destacar com vocês foi o que o vídeo mencionou. É a história lá do casamento, das bodas de Caná. Uma história muito conhecida também. Está lá em João, capítulo 2. Nós estamos em Lucas, então vamos andar um pouquinho para João, capítulo 2. Nós não vamos ler a história toda também, porque nós já conhecemos, mas nós vamos nos ater a um versículo. A Bíblia não traz muitos detalhes, mas eu imagino que talvez o casamento pudesse ser de algum parente de Maria, ou algum conhecido próximo, ou algum vizinho, algum familiar, alguém próximo. Porque Maria foi convidada, Jesus foi convidado, todos os seus discípulos foram convidados para ir nessa festa,
Então, era de alguém próximo a eles, né? E você vê que Maria, embora seja ali uma convidada, Maria estava atenta ao que estava acontecendo na festa. Ela não era uma simples convidada que sentava, comia, bebia e não queria saber o que estava acontecendo nos bastidores. Mas era aquela pessoa que estava atenta. Às vezes a gente não tem assim, está acontecendo um programa aqui, mas tem sempre alguém atento para saber se está tudo correndo bem, como é que estão os banheiros, como é que estão lá, tem copo, tem papel higiênico, está tudo correndo bem. Então Maria era uma dessas pessoas, atenta às necessidades do que estava acontecendo ali ao redor. E ela percebeu que alguma coisa não estava bem. Ela poderia ali ter ignorado, o problema não é dela, o casamento não é do filho dela, não é da filha dela, então eles que resolvam, né? Ela poderia ter ignorado ali o problema. Ou ela poderia ter exposto o problema, mas você vê a atitude de Maria completamente diferente. Maria vai em quem pode resolver o problema. Hoje, a gente vive no mundo da tecnologia, das redes sociais, e isso é muito bom. Nós estamos com o nosso culto aqui sendo gravado, sendo transmitido, e isso permite que quem não pôde estar presente possa acompanhar de casa, possa assistir depois. A tecnologia é uma bênção e pode ser muito útil para a pregação do Evangelho, mas também pode ser usado indevidamente. Às vezes surge um problema, surge uma dificuldade, surge um atrito, as pessoas vão logo para a rede social, vão logo expor o problema e às vezes falar com pessoas que não podem resolver o seu problema, que só vai fazer crescer o problema. Veja que essa não foi a atitude de Maria. Maria foi sábia. Ela percebeu que tinha um problema, ela ali não expôs o problema, mas ela foi direto a quem poderia resolver o problema. E esse diálogo de Maria com Jesus é um diálogo curto também, muito curto. E aos nossos olhos até parece assim um pouquinho desrespeitoso, mas não foi um diálogo desrespeitoso de maneira nenhuma. Eu até pesquisei, procurei outras traduções, e o diálogo ele foi curto, mas ele foi muito respeitoso. Maria chegou para Jesus e disse: acabou o vinho. E ele respondeu: o que tenho eu com isso? Não é minha hora ainda. Então, veja, Maria foi curta e objetiva. Ela não fez rodeio. Ela foi em quem poderia resolver o problema. Expôs de maneira clara e objetiva. Acabou o vinho. E Jesus respondendo para ela, disse assim: não está na minha hora ainda. Não chegou o meu momento ainda. Mas Maria confiava que ele poderia resolver a situação. E até por causa disso, muitos irmãos católicos, às vezes, acreditam que por conta disso, desse pedido de Maria, e Jesus ter atendido o pedido de Maria, nós devemos orar a Maria, interceder a Maria, porque se Jesus não recusou um pedido da sua mãe, mesmo dizendo que não era a hora ainda, então muitos se apegam a este versículo para justificar a intercessão de Maria por nós. Mas a Bíblia não afirma assim. A gente não pode atribuir a Maria o que a Bíblia não atribui. Realmente é verdade que Jesus não recusou o pedido de Maria. Mas o que eu quero focar com vocês é o que está lá no versículo 5. Foi o que Maria disse. João, capítulo 2, versículo 5. Quem gostaria de ler? Veja bem, o diálogo foi curto. Maria chegou para Jesus e disse: acabou o vinho. Jesus disse: o que tenho eu com isso ainda não é minha hora. Maria virou para os servos e disse: faça tudo que ele mandar. É essa frase que nós vamos focar hoje. Faça tudo que ele mandar. Maria sabia como que Jesus ia resolver? Que jeito que Jesus ia dar? Como que ele ia fazer brotar o vinho? Maria não sabia. E para Maria não era importante o que Jesus ia fazer, como ele ia fazer. Mas ela sabia que se eles fizessem tudo que Jesus mandasse, o problema estava
resolvido. E é isso que nós vamos focar nessa noite. Se nós fizermos tudo que Jesus mandar, nós veremos grandes milagres nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, mas nós não queremos obedecer tudo que Ele manda. Nós queremos ser cristãos a nosso modo, do nosso jeito, no nosso tempo, fazendo algumas adaptações, algumas atualizações. Muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer tudo o que Ele nos disser. Eu não sei se vocês lembram quando eu era pequeno, que tinha uma brincadeira do mestre, né? Façam tudo que o mestre mandar. E tinha uma brincadeira que a gente escolhia um mestre ali, e tinha uma musiquinha que a gente cantava, e tudo que o mestre mandar, faremos todos. E ali o mestre mandava a gente pegar um objeto, pegar alguma coisa, e a gente voltava as crianças ali com aqueles objetos, ou com alguma cor, alguma coisa. Era uma brincadeira de criança, mas que ilustra sobre fazer tudo o que o mestre mandar. Aqueles servos presenciaram o primeiro milagre de Jesus, e eles tiveram o privilégio de ver esse milagre porque eles obedeceram. Sabe, queridos, às vezes a gente passa a vida toda na igreja, a gente passa a vida toda caminhando ao lado de Cristo, e muitas vezes a gente não vê os milagres acontecendo, e a gente não entende por quê que alguns milagres não acontecem. Por que às vezes a gente ora e as coisas não acontecem? Porque, infelizmente, nós queremos a bênção, mas nós não queremos fazer o que o dono da bênção mandou fazer. É simples, a mensagem é simples e objetiva. Você quer viver milagres na tua vida? Você quer ver milagres ao seu redor? Você quer presenciar milagres na sua vida, na sua família, ao redor, na sua igreja? Você quer experimentar o milagre de Jesus? Faça tudo que Ele vos disser. Não tem como ser cristão e selecionar algumas partes. Algumas partes eu concordo, outras partes eu não concordo. Algumas partes eu acho que ainda é válida, outras partes já não são mais válidas. Não. E aqui está tudo. Tudo que Ele disse, tudo que Ele mandou está aqui. Nós precisamos estar dispostos a fazermos tudo o que Ele manda. Sermos filhos obedientes, sermos servos obedientes. E vou convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês agora lá em João. Lá em João capítulo 19. João, nós já estamos quase finalizando. Capítulo 19. Nós vamos ler o verso 25. Quem achar primeiro quiser ler, João 19, 25. Nós vemos aqui a informação de que Maria, a mãe de Jesus, acompanhada de outras mulheres, elas permaneceram com Jesus até o final. Estavam ali ao pé da cruz. E eu imagino Maria como mãe, presenciando todo aquele sofrimento, todos os horrores, toda a crueldade da crucificação. E eu acredito que abaixo de Deus, de Jesus, ninguém tenha sofrido mais do que Maria. Porque como mães que somos, o nosso coração dói quando os nossos filhos sofrem. E Maria viu seu filho sendo traído, caluniado, cuspido, esbofeteado.
viu seu filho sendo torturado e acompanhou todos os horrores da crucificação. Às vezes a gente não consegue ter a noção, a gente não consegue mensurar a dor que Jesus suportou. E no sábado, o pregador de sábado, ele trouxe com um pouquinho mais de riqueza de detalhes o que foi a crucificação. E até trouxe dados científicos, fisiológicos, do que acontece com o nosso corpo quando passa por sofrimentos parecidos com o que Jesus passou. E a gente percebe que não foi algo simples, não foi pouco o amor que Jesus demonstrou por cada um de nós. O sacrifício que ele fez na cruz, por mim, por vocês, não foi pouca coisa. Antigamente, os desbravadores tinham um lema que era assim: o amor de Cristo me constrange. Eu não sei se vocês lembram, depois mudou. Depois virou o amor de Cristo me motiva. Mas o amor de Cristo me constrange no sentido de me comover, sabe? De me fazer refletir. Como pode alguém que me ama tanto, como eu posso ficar inerte? Como eu posso ser insensível diante de tamanho amor, diante de tamanha dor, de tamanho sacrifício? Como não me constranger a ponto de não responder positivamente a esse amor? Como não amar alguém que me amou tanto? É nesse sentido que o lema nos fazia refletir. E estava agora ali Maria, como mãe, tendo que suportar ver o seu filho sofrendo todas aquelas barbaridades. Mas também estava ali Maria como filha pecadora, que também precisava de um Salvador. Ela também precisava da graça salvadora. Ela também precisava de um Redentor, como filha que era. E a gente sabe que não deve ter sido fácil para Maria, mas ela foi um exemplo de fé, de submissão, de aceitação da vontade de Deus, de força, de resiliência. Ela permaneceu ao lado de Jesus, ao pé da cruz. E mesmo após a cruz, o último verso que menciona Maria na Bíblia está lá em Atos 1:14. Diz assim: todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja que até o final, Maria foi uma mulher de oração. Maria permaneceu firme, forte, determinada a fazer a vontade do Pai. Aquela menina, a menininha, adolescente, jovem, que disse ao anjo Gabriel: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a vontade do Pai. Aquela mulher que precisou ser forte, aquela mulher que precisou amadurecer para poder presenciar todos os horrores da crucificação. Ela muito provavelmente envelheceu, mas ela não perdeu a sua fé, porque ela se tornou uma mulher de oração. E aqui a Bíblia em Atos fala que ela estava unânime, junto com outras mulheres, junto com outras pessoas, orando, intercedendo pelos discípulos. Então, queridos, Maria é um exemplo a ser pregado, a ser estudado, a ser imitado por nós. Nós podemos aprender muito com a história de Maria. De Maria aprendemos sobre a obediência, sobre a submissão, mesmo quando isso parece difícil ou até perigoso. Ouvimos dela as palavras que continuam a nos desafiar: façam tudo o que ele lhes mandar.
Que Deus nos abençoe, querido. Que Deus possa nos dar a fé, a determinação de Maria para cumprirmos a missão que nos foi confiada. Eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé para nós orarmos nessa noite. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nessa sexta-feira especial, sexta-feira que lembramos, ó Pai, o sacrifício que o Teu Filho Jesus fez na cruz por cada um de nós, nós queremos lhe agradecer. Queremos, ó Pai, ter um coração grato. Queremos, ó Deus, responder positivamente ao Seu chamado. Queremos ser servos leais, dispostos a fazer a Tua vontade. Mas muitas vezes, Pai, somos falhos, somos negligentes. Por favor, Deus, nos ajude, nos dê a fé de Maria, nos dê a determinação, a aceitação para cumprirmos a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Que possamos, ó Deus, permanecer firmes, independente das circunstâncias, mesmo quando elas forem difíceis, mesmo quando elas forem perigosas, que nada, ó Pai, possa nos desviar, que a nossa fé possa permanecer firmes e fortes, inabalável, que ao relembrar, ó Pai, o sacrifício feito por nós, que é a nossa maior esperança, que é por isso que cantamos sobre vitória, que é por isso que cantamos rumo ao lar, porque nós podemos ter esperança de nos méritos de Cristo, na vitória de Cristo, nós podemos retornar para o lar. E que essa esperança possa nos alimentar, nos fortalecer. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoe, ó Deus, se porventura alguém estiver assistindo esse vídeo, que a Tua graça possa alcançar e que muitos possam ser convertidos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, para que possamos estar todos juntos naquele grande dia quando o Senhor vier nos buscar. Tudo isso nós pedimos, não porque merecemos, mas no doce nome de Jesus. Amém. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça